Olá, seja bem-vindo ao Cidade em Destaque, o seu programa diário de entrevistas aqui da Stop TV. Desde já, eu e toda a equipe agradecemos a você que está em casa acompanhando a nossa programação. Bom, hoje o assunto é educação e quem está comigo aqui nos estúdios da Stop TV é a presidente do Ciprovel, a professora Sueli Góes, que veio conversar com a gente, dar mais detalhes sobre essa paralisação parcial dos professores da Rede Municipal de Ensino. Presidente, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite, estou à disposição. Bom, presidente Sueli, assim, desde que iniciaram-se as aulas, vocês decidiram em assembleia que seria desse jeito. Os 2 dias iniciais de paralisação total, sem aulas, e posterior a isso ficou decidido um atraso na entrada dos alunos para a sala de aula, né? Correto. Isso foi, assim, pegou, na verdade, os pais e a população de surpresa. Com certeza. Então, assim, nós, enquanto categoria, já tínhamos deliberado no dia 17 de dezembro, né, essa assembleia para o dia, no mês de fevereiro. Então, isso, como foi uma deliberação da assembleia, ela ocorreu na data, no dia 8, e onde foi deliberado em assembleia com os professores que eles fariam esses 2 dias de paralisação. No dia 15, fizemos outra assembleia com os professores e não satisfeitos com a resposta da administração, né, que atenderíamos a categoria somente no mês de 1º de maio, então a categoria, em assembleia com mais de 1.000 professores, resolveram então retardar a entrada dos alunos. Sendo, nas escolas, o aluno entra 1 hora mais tarde e no CEMEIS 2 horas mais tarde. Exato, mas isso, assim, passou uma semana, a reclamação de pais, a reclamação da comunidade é bastante grande. Como que vocês estão suportando essa pressão? Bem, nós tivemos uma reunião com diretores e líderes sindicais e nós fizemos até um levantamento para ver qual é a posição, como que o movimento está nas comunidades escolares. Então, assim, há transtorno, porque nós também somos pais. Nós também temos que levar os nossos filhos para a escola. Só que nós também somos cidadãos, somos professores e queremos lutar pelos nossos direitos. Nós entendemos a posição do pai, que é difícil de levar o seu filho 1 hora ou até mesmo 2 horas mais tarde. Mas para nós não há outra forma. Nesse momento, a nossa manifestação é um mal necessário, porque nós estamos aí há 3 anos com essa administração, buscando um plano de carreira, que foi nos oferecido por essa administração em 2010, né? Concluímos uma minuta de texto no ano passado, onde não aceitamos essa minuta, os professores, né, em geral, nós não aceitamos, porque ele condicionou todos os avanços do plano de carreira, piso nacional, hora atividade, que é uma lei federal, né, que assegura isso ao professor, ele condicionou a hora que o limite prudencial do município tivesse em 48 ou abaixo, ele concederia um avanço na carreira. Então, os professores insatisfeitos não acertaram e daí fizeram a opção na Assembleia, junto com nós, diretoria e também a comissão, né, que está composta desde o ano passado, em fazer essa manifestação. Exato, porque aí é preciso até que fique claro para os pais que não é uma luta, não é algo que iniciou nesse ano. Com certeza, é uma luta que nós temos aí a cada ano, a cada prefeito. Os pais já conhecem a nossa história de luta. Então, assim, professor na rua, então, sempre nós estamos na rua buscando melhores salários, melhores condições de trabalho. Então, isso já está sendo quase que todos os anos em Cascavel, os professores estarem paralisados para ter condições melhores de trabalho e também buscando o seu salário, né, que não é só o repasse da inflação, mas também nós professores, nós somos graduados, pós-graduados, e o repasse que hoje o governo federal ele nos oferece de 7,97% do piso do magistério é de 40 horas, e é para professor de educação infantil e também só quem tem o magistério. Então essa valorização ela tem que vir para o professor pós-graduado e professor com mestrado também. Exato. Que é uma questão que daí fica difícil, porque a gente está falando da qualificação. Dentro de sala de aula, precisa-se de professores cada vez mais graduados, qualificados, para... A gente sabe que com a internet as crianças têm acesso a tudo.
eles às vezes estão mais à frente do que professores. Então, com certeza. aí... Não só a graduação, a pós-graduação, o mestrado, mas também nós temos que nos capacitar a cada dia. Exato. Nós temos que estar participando de cursinhos a cada dia. E isso oferece custo para o professor. Então, hoje, para você ter uma noção, o professor que trabalha 20 horas, ele ganha R$750. Então, é preciso, aliás, R$725. Né? Isso líquido ou bruto? É bruto, no salário base dele. Então, é complicado para nós enfrentarmos uma sala de aula de 30, 35 alunos ganhando esse salário. Exato. E daí a gente já vê, e se entrar na questão de sala de aula, as salas sempre tem um número alto de crianças. A gente está tratando realmente de crianças, porque está falando do ensino municipal, que uma vez outra, tem assim, aquela explosão que não tem controle, é o desgaste de saúde do professor, o desgaste psicológico do professor, e isso não é levado em conta também, né? E nós temos ali também as nossas professoras de educação infantil que trabalham no CEMEIS. Desde o berçário, nós temos esses profissionais. Então, assim, nós temos professores que acompanham a vida escolar muito mais do que o pai que está em casa e leva o filho à noite para casa, e às vezes nem fica o fim de semana, porque o pai também precisa trabalhar no fim de semana. Então, nós, professores, às vezes passamos a maior parte do tempo com a joia mais rara, que é os filhos dos pais, nas comunidades, né, nas entidades escolares. Então, por isso que nosso trabalho tem que ser valorizado e ter um pagamento justo por ele. Exatamente. Mas é difícil essa luta. A gente acompanha e verifica que não são somente, né, a gente vê que os sindicatos, a PP Sindicato, no caso, né, que é dos professores estaduais, também está sempre em luta. É difícil para a categoria dos professores, mesmo todo mundo sabendo que precisa de valorização, que precisa de reconhecimento, chega na hora do pagamento, a conversa muda. Com certeza, né? Todas as categorias, elas também precisam estar recorrendo a uma remuneração maior, ou pelo menos a compatível com a sua vida, né? O básico necessário para a sobrevivência nossa. Mas em relação, todos os sindicatos hoje estão buscando essa melhoria salarial. Né? Então, não é só o sindicato dos professores, não é a questão de nível de estado, de federal. Então, todo mundo está numa constante buscando a situação e melhorar um pouquinho mais o seu salário. Exato. Aqui em Cascavel a gente tem, qual que é o número de professores que atuam? Nós temos aí em torno de 1.400 e 1.500 professores que atuam na rede municipal. E esse número é suficiente para dar conta? É necessário aumentar-se o número de salas de aula? Porque daí vem a discussão. Estamos com salas com 35, 40 alunos, isso está certo? Nós temos uma portaria municipal hoje que regulamenta o número de alunos. Então, nós, no ensino fundamental e educação infantil, nós não temos um número tão elevado de aluno como os nossos colegas que têm o estado e as faculdades, né? Então, devido a essa portaria. Mas, assim, é bem complicado o trabalho hoje com uma sala superlotada de crianças, né? Porque são 40 cabecinhas pensando diferente. E nós somos um professor que tem que ficar acompanhando esse trabalho, né? Essa consciência de cada um, porque nós estamos lá para fazer passar a educação, o intelectual da criança. O educar, né? A educação, ela vem de casa. Então, nós estamos lá para ensinar, né? Para ele formar um cidadão, quem sabe até aí, e que no futuro estar melhorando, até reivindicando os seus salários, né? Quem sabe até não precise ir para a rua, como nós fomos no dia 14, tomamos banhos de chuva. Exatamente. Né? Então, assim, sempre a categoria dos professores, ela é mais prejudicada na questão da melhoria salarial. Pois é, a gente acompanhou aí, né, com esses cortes feitos pela administração municipal, que a educação não teve tantos cortes como na saúde, porém foram privados das novas contratações, né? Isso, com certeza. Nós estamos aí esperando, até na questão da própria hora-atividade, né, que nós precisamos ter mais professores na escola para proporcionar ao professor esse momento de estudo na escola. E também nós temos dentro do Centro de Educação Infantil ainda alguns estagiários, né? Eles talvez não respondem sozinho pela sala, porque ele não tem essa formação ainda, está junto com o professor, mas há sempre uma necessidade de professores da educação infantil e ensino fundamental na rede.
Exato. E assim, a gente está vendo que tudo está ficando para maio. A discussão com vocês, né, com a comissão negociadora, ficou para maio, foi reiterado esse posicionamento ainda hoje pelo prefeito Edgar Bueno. Então, a gente pode esperar que essa paralisação de vocês continue até maio? O que nós queremos da administração hoje? Na segunda-feira, o prefeito Edgar Bueno recebeu a comissão. Então, a comissão reivindicou para que ele faça um documento, que ele assina um compromisso, que em 1º de maio ele vai atender a categoria dos professores. Na questão do piso, do repasse do piso, que é retroativo a 1º de janeiro, né, como foi anunciado pelo governo federal. A questão da hora, do 1/3 da hora atividade, porque hoje nós temos 20%, mas ainda falta 13%. E também para ele retomar a discussão do plano de carreira. Então, esses são os 3 pontos que nós buscamos na nossa negociação. E o que nós pedimos para a administração hoje? Que ele firme um compromisso para que nós podemos retornar à sala de aula. E isso não foi atendido? Não. O prefeito nos recebeu, como eu disse, na segunda, e em seguida, na terça-feira, ele mandou um documento só reafirmando que será atendido esta comissão no mês de maio. Então não ficou nada certo. Não ficou nada certo. Não ficou nada claro. Isso, não ficou nada claro que em 1º de maio ele vai atender a categoria dos professores. E é esse compromisso que nós esperamos dele hoje. É um impasse muito grande, né? Porque daí vocês mantêm essa paralisação parcial e não sabe se vai ser atendido ou não vai ser atendido. Isso. Pelo menos nas reivindicações. Porque receber vocês e conversar é uma coisa. Nós queremos um documento onde ele assuma esse compromisso. Nós sabemos aí que todos os sindicatos agora começam a negociar também. Entendemos, né, a situação da prefeitura, como ele mesmo foi na imprensa e colocou. E nós temos acesso aos dados do Fundeb, nós temos acesso via portal da prefeitura à questão do limite prudencial do município. Então, nós sabemos, estamos conscientes que ele está impedido de nos atender e dar o aumento neste momento. Mas o que nós queremos e reafirmamos, que nós precisamos de um compromisso, que em 1º de maio ele atenda a nossa categoria também. Exato, porque maio já é a data base também do Sismovel, que todas as categorias estão vindo para negociar. E conosco ele não formou nenhum compromisso. E nós não podemos, nesse momento, ficar aliados a 48% do limite prudencial da folha de pagamento da prefeitura para poder conceder o aumento para os professores. Então, desde o ano passado, a gente já veio com essa discussão. E não podemos esquecer que quem nos ofereceu um plano de carreira foi a administração. Mas na hora de sentar e negociar os finalmente da minuta do texto, ele impôs essa condição. E foi aonde os professores não aceitaram. Quais são esses pontos específicos? Seria o repasse do piso de 7,97. São esses 3 pontos que vocês a 1/3 da hora atividade, que seriam 13%, né? E a retomada do plano de carreira. Até é importante estar colocando que dentro do plano de carreira nós temos os monitores educacionais que agora são professores de educação infantil. E eles também precisam receber essa atenção da administração municipal. O mesmo direito que o professor tem hoje do ensino fundamental, o professor de educação infantil também deve ter. Então, não podemos esquecer desse compromisso da administração. Ele alterou o cargo do monitor para professor, mas não concedeu os avanços, como é do professor. Então, por isso que nós pedimos, para ele estar retomando o plano de carreira, para que os nossos colegas professores da educação infantil também sejam inseridos e também tenham todas as vantagens e a carreira do professor. Exato, porque a gente está falando de progressão, né? Justamente, a carreira, ele já fala plano de carreira. Então, assim, ano após ano o professor vem construindo as suas vantagens dentro da própria administração do governo municipal, da prefeitura, na escola. Ele vem estudando, né? Ele vem se graduando, ele vem se formando com cursinhos, mas precisa receber a valorização. Eu lembro que teve um ano que vocês receberam a proposta de 0% de reajuste, né? Justamente. As discussões e as negociações, elas são sempre bastante difíceis, né? Isso, a gente sempre tem o início de negociação muito truncada. Então, assim, é por isso a nossa persistência enquanto professor, né? Para que uma hora o governo se sensibilize e nos atenda.
Só isso que nós queremos, um compromisso da administração. Exato, porque a gente está falando dos 7% de reajuste em cima do piso nacional, mas isso é uma questão de governo. Lei. Isso tá legal. Ele está na lei. E a gente não está nem falando de pedido de reajuste de salário. Não, nós estamos não pedindo o reajuste da revisão geral dos salários. Nós estamos pedindo aquilo que o governo federal diz que é obrigatório ao professor do magistério. Então, é isso que nós estamos reivindicando. Se fosse para reivindicar um aumento real de salário, vocês têm esses estudos? Qual que seria a porcentagem? Como que seria trabalhado isso? Bem, nós temos, assim, o piso do valor aluno. Então, eu penso que nós teríamos que, não dizendo assim como a nossa situação hoje, para viver o mínimo digno de um cidadão, mas eu penso que o professor ele precisa ser muito valorizado. Eu não quero entrar na questão de valores, mas o governo ele já repassa o piso valor aluno, ele já repassa o piso do magistério, justamente para que os governos municipais e estaduais tenham esse compromisso com os professores. Exato. A senhora falou da questão, né, do professor que trabalha 20 horas, receber R$725. Ele tem um limite, né, de hora-aula por mês. Como é que funciona isso? Isso, 20 horas semanais. Isso, como que ele consegue, qual que é o limite de acúmulo? Nós somos por padrão, então nós fazemos um concurso de 20 horas. Então, nós podemos ter até 2 concursos de 20 horas. Diferente do professor de educação infantil, que ganha hoje R$1.500 para trabalhar 40 horas dentro do CEMEIS. Entendi. Então, é preciso também buscar o padrão para poder ganhar um pouco melhor. Justamente. E não tem ele não pode extrapolar. Não. Tem tudo isso, não, né? Nós temos um limite de 40 horas semanais e não podemos ter outro emprego. É complicado quando se vê que daí você não tem uma perspectiva. Justamente, mas como nós, grande parte dos nossos professores já tem um certo tempo de carreira, né, um certo tempo de município. Então, às vezes, que nem eu tenho 30 anos de serviço no município de Cascavel. Então, assim, nós queremos ser valorizados, né? E nós trabalhamos no município com as crianças, porque nós identificamos com as crianças. O professor se identifica com seus 30, 35 alunos. Né? Então, eu acho assim, tenho certeza, né, que cada professor se dedica ao máximo possível, mesmo estando em casa, fora do horário de sala de aula, as suas horas de estudo para poder oferecer um ensino de qualidade para suas crianças. Pois é. E isso tudo, ele acaba, né, mostrando realmente o que acontece. Isso, de alguma forma, afeta quando se abre vagas ou até para novos professores ingressarem? Vocês não percebem que muda? Inclusive, nós temos assim um quadro bem deplorável, né? Que poucos professores passaram no atual concurso do município, né? Então, assim, e não é porque nossos professores não têm conhecimento, ele já tem um padrão de 20 horas. Então, ele estava buscando mais 20 horas. Ou era professor de educação infantil e estava buscando professor do ensino fundamental. Então, há uma dificuldade muito grande nos concursos em Cascavel. Mas o salário, com certeza, não, o salário o salário é sempre o mesmo, né? Todo ano tem um reajuste, mas não muda muito. E acaba não sendo atrativo, né? Não acaba, não é atrativo hoje. Vocês acabam perdendo muito professor para a rede estadual? Com certeza, nós temos muitos professores que temos um padrão no município e um padrão no estado, porque ele acaba saindo, né, buscando uma outra atividade no estado para a remuneração ser um pouco melhor do que a do município. Pois é, isso é um cenário que para o futuro preocupa, com certeza, o sindicato. Preocupa nós enquanto sindicato, até porque para nós e também enquanto escola, enquanto CEMEI e até mesmo enquanto secretaria, não é viável ter um quadro com rotatividade de professores. Né? Constantemente tem que estar se atualizando, se reciclando esses professores da rede municipal. E nós temos hoje uma proposta de trabalho, uma proposta de ensino na rede pública municipal. Então, nós também temos que abraçar essa proposta. Né? E se há uma rotatividade de professores, o Estado tem a proposta, né, curricular deles. Então, daí, a gente sempre está reciclando os professores em prol da nossa proposta curricular. Exato. Aí vai também no município se preocupar, né? Uma parte importante também é a questão de valores e questão de estar colocando as verbas. Nós temos hoje o Fundeb, né, o Fundo de Valorização do Magistério. E o Fundeb, ele vem exclusivamente para atender o salário do professor.
Cascavel hoje aplica em torno de 83% do Fundeb. O mínimo que o município pode aplicar é 65%. Então, ele pode chegar até 100% se ele quiser. No município, os recursos do município hoje, ele faz um repasse, o mínimo dele é 25%. E ele repassa 25,50%, segundo o Diário Oficial. Então, o que Cascavel repassa para a educação municipal é pouco demais. É 0,5%? É, 0,5%. Aliás, acima do limite. Acima do limite mínimo que ele precisa repassar, ele só repassa o 0,5%. E nós, então, há do governo federal essa verba do Fundeb, né, do Fundo de Valorização, onde ele pode chegar a 100%. E hoje, com todos os gastos do final de ano, de 13º, de férias, chegamos a 85%. Vocês buscam também mexer nisso? Porque vocês têm a possibilidade de chegar a 100%. Se discute isso também? Sim, quando nós vamos para a negociação, eu sou conselheira do Fundeb. Então, nós temos mês a mês esses números atualizados. Temos a folha de pagamento em mãos. Então, nós sabemos se realmente na educação, professor ou mesmo cargos de confiança estão ganhando acima do normal, vamos dizer assim, né? Ou muito mais acima daquilo que o professor recebe em sala de aula. Então, essa vigilância o Conselho faz. Então, é por isso que a gente traz os dados para você do percentual do Fundeb. Que é importante que, às vezes, a população que está em casa, o pessoal que está assistindo, não tem ideia disso, né? Isso. Acha que 100% do salário dos professores sai dos cofres públicos municipais. Justamente. Importante frisar assim, o município, ele recebe a verba do Fundo de Valorização do Magistério para pagamento de professores. E ele não está usando 100% dessa verba, ele só usa 83%. É interessante que fique bem frisado isso, realmente, né, presidente? Porque aí se discute e apontam-se os dedos para vocês, dizendo que não, os professores não estão trabalhando. Porém, existem vários pontos que levam vocês a fazerem a paralisação que estão fazendo. Justamente. Então, hoje se pergunta, o município de Cascavel tem dinheiro na educação para poder fazer esse repasse, essa melhoria nas escolas, melhorias no CEMEI? Temos, nós podemos chegar a 100%. E não estamos chegando a 100% ainda, né? E esse dinheiro, esses menos de 20% aí, eles são empregados em quê? Eles podem ser empregados na valorização dos demais profissionais que não são professores, que isso também acontece com a verba do Fundeb, o município faz isso hoje, que são os secretários de escola, os bibliotecários, instrutores de informática, os zeladores, todos que trabalham em unidade escolar, ele pode estar recebendo, que são os demais funcionários, né? E tem uma verba específica para esse mês também. Então, ele pode estar usando essa verba não só com pagamento de salários, mas também com melhorias, reformas, ampliações nas escolas e centros de educação infantil. Exato. E a senhora citou uma categoria que é a dos monitores de biblioteca e o pessoal que trabalha no setor de informática, que também estão com defasagem no salário do piso nacional, Isso, né? Eles também recebem o piso do magistério. Os nossos bibliotecários hoje, eles têm a formação do magistério. Os instrutores de informática não exigem a formação do magistério, né? Mas eles recebem o piso hoje. E eles também vão estar reivindicando 7,97%. Exato. O Sismovel abraçou a causa deles, né? Porque eles não fazem parte do sindicato dos professores. Isso, entretanto, mas estão inseridos cobrado, no piso né? Nacional. Exatamente. São muitas as questões que precisam ser debatidas e que realmente o pessoal que está em casa precisa estar ciente disso, né? Porque, é igual eu falei, a gente tem visto muita reclamação. Mas tem que ver o lado do outro lado também. Dos professores, isso, né? A gente procura fazer o possível para chegar à informação através da imprensa, que nos tem dado muita abertura, né? A gente aproveita até para agradecer até esse espaço que você está oferecendo. Então, assim, porque quem nos leva, além do professor ali todo dia conversando com os seus pais, os seus alunos, mas a imprensa tem um papel importante na sociedade. Pois é, mas vocês estão se reunindo com os pais, com os professores? Como é que está a tua rotina? Porque eu sei que não está muito fácil, né? Isso, nós estamos sim participando de assembleia de pais, né? Inclusive no período da noite. E durante o dia também, aonde solicitam, a gente passa para dar orientações nas escolas e nos CEMEIs, não para o sindicato ir lá forçar o professor,
né, a não trabalhar essa 1 hora. É uma decisão que ele tomou coletivamente. Então, nós respeitamos o direito de ir e vir de cada professor, né, de cada professor de educação infantil, de cada pessoa que está dentro da escola. Então, o nosso papel hoje é informar, não é ir lá prejudicar o trabalho de ninguém. Tá? Então, aonde as escolas que estão nos chamando, enquanto sindicato, enquanto comissão, nós estamos passando para esclarecimento. Entendi, mas não é 100% da categoria que aderiu à greve, né? A greve não, perdão, essa paralisação. A nossa manifestação. Como eu disse antes, nós tivemos essa reunião e nós temos 100 unidades escolares, né, aproximadamente. Então, 90 pessoas que estavam nessa reunião, eles aderiram ao movimento dessa 1 hora. Isso, 7 pessoas, né, 7 representantes das unidades não aderiram ao movimento. E 3 escolas não compareceram à reunião. Então, é nesse histórico que nós temos que 90% dos CMEIs, 90% das escolas estão aderindo ao movimento de estar retardando o horário em 1 ou 2 horas. Bom, é o reflexo da insatisfação da categoria, que 90% é um índice bastante alto, né? Com certeza. Então, assim, não é o sindicato, ele vai para uma assembleia, mas quem dirige os rumos e quem diz o que vamos fazer no dia seguinte é a assembleia. E o que foi deliberado em assembleia, nós respeitamos enquanto comissão, respeitamos enquanto sindicato e estamos aí para defender os direitos dos professores. E, por enquanto, não se tem expectativa de voltar ao normal ou de que as aulas iniciem no horário normal? Não, por enquanto não. Pode ser que esse cenário se mude amanhã, né, com a posição da nossa administração, do nosso governo municipal, que chame essa comissão para negociar. Não é chamar o sindicato e não é atacar o sindicato na imprensa. Os sindicatos são seus associados, ele é um representante dos professores. E nós, professores, são mais de 1000 pessoas que estavam na Assembleia. Então, essas pessoas falaram até por nós, enquanto sindicato, e nós estamos representando eles. Então, nós gostaríamos assim, entendemos a posição dos pais, e gostaríamos que as pessoas respeitassem o nosso direito de batalha, o nosso direito de reivindicar e, principalmente, respeitassem o nosso professor. Bom, a gente espera que realmente a situação se resolva e que fique bom para todo mundo, né? Com certeza. Nesse momento é um mal necessário, como eu disse. Pois é. Sueli Góes, eu agradeço muito essa participação aqui no nosso programa. E como eu disse, esperamos que se resolva isso para que você possa voltar aqui no programa para a gente falar de projeção, para falar de coisa boa, não falar de paralisação, né? Será muito bom e é um prazer estar com você e obrigada mais uma vez. E eu agradeço também a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque. E eu lhe convido a continuar conosco aqui na programação da Stop TV.